Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos quase terminando o nosso trimestre, né? Nós estamos estudando sobre escolhendo a quem servir, né? E hoje nós estamos na lição de número 11, já tá acabando esse trimestre, né? E na lição de número 11 nós vamos estudar sobre a menina missionária, né? Nós vamos estudar sobre a história de Naamã. E nós vamos então para a primeira parte, que é conquistando a atenção. No Conquistando a Atenção, o Manual está sugerindo para a gente fazer uma brincadeira com as crianças, né? A gente vai falar com elas, para elas, dar 7 pulos numa perna só. Elas vão ter que pular numa perna só. Tocar só 7 vezes os pés com as mãos. Dar 7 passos segurando os tornozelos. Dar 7 pulinhos para frente. Dar 7 pulos com os 2 pés ao mesmo tempo, né? E aí no final de tudo isso eles vão estar cansados, eles vão estar eufóricos, porque eles vão amar essa brincadeira. E aí você vai falar assim: e aí, foi fácil ou foi difícil fazer os exercícios, né? E deixa eles responderem, né? E aí depois você vai falar assim: olha, na história bíblica de hoje nós vamos estudar sobre alguém que teve que fazer a mesma coisa 7 vezes, igual vocês fizeram aí. Vamos ouvir a história? E assim você já conseguiu conquistar a atenção das crianças, tá bom? Para o Apresentando a Lição, eu trouxe para vocês aqui uma sugestão muito legal. No manual, nós temos ali alguns links com várias sugestões, ó. Vocês podem clicar nesse link aqui que vai ter várias ideias. Todos esses desenhos que estão aqui embaixo, ó, elas estão nesse link mostrando para vocês como fazer, tá bom? Muito legal essa lição, ela tem muita ideia, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui uma ideia que eu já tinha aqui em casa e eu achei ela muito legal. Eu fiz essa história para ser contada no flanelógrafo, né? Eu fiz os personagens, né, de EVA, eu colei aqui o velcro, né, pra gente colar no feltro, esqueci. Essa carruagem aqui, eu peguei uma imagem na internet e tirei o molde dela, né, e esse aqui é o nosso Naamã, né, que ele é o general Naamã. Esse daqui eu tenho o molde dele, vou passar para vocês, vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link onde vocês vão encontrar os moldes, tá? Todos eles eu fiz para ser usado no flanelógrafo, né? Aí aqui tem o Naamã, né? Que ele vai na carruagem, ó, tá vendo? Fiz os presentes, é só você cortar um pedacinho de EVA com glitter ou EVA normal, amarrar um lacinho. Foram os presentes, né, que ele levou para dar pro profeta. Coloca aqui assim, ó, tá? E tem a menininha, né, da história, a menininha. Esse aqui também tem molde, vou passar para vocês, tá aí também no link. E o Naamã, esse aqui tá o Naamã, né? Também tem o molde dele, todo manchadinho, tá vendo? Todo cheio de doença, de lepra. E esse é o Naamã que tá curado já, com a pele lisinha, né? Aí tem aqui também o Geás, que eu já tinha mostrado ele da outra vez. Todos esses personagens aqui eu tenho o molde que tá nesse link da descrição aí. E vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vocês podem usar ele como feltro, né, no flanelógrafo. Vocês podem usar com palito, né? Pegar o palito, colar aqui assim e colocar no isopor. Ou vocês podem usar também com garrafinha assim, ó. Tá bom? Eu gosto mais de usar assim, que é esse movimento do personagem. E tem a casa do profeta Eliseu, com o profeta Eliseu lá dentro, tá? Isso daqui para ser usado que o profeta Eliseu, ele nem saiu de casa, né? Para atender o Naamã. E aí tem o Rio Jordão. Esse Rio Jordão aqui, ó, é um pedaço de EVA, né? 2 pedaços de EVA. E ele formou o rio, né? Onde a gente vai colocar o Naamã. Aí, quando você for contar a história, você vai jogar os dois, né? O Naamã com lepra e o Naamã sem lepra. E aí, conforme você vai contando para a criança, você vai contando, né? Uma vez, esse aqui tá sujo, ó.
É porque tá bem clarinho, mas eu vou melhorar essa tinta aqui. Ó, uma vez, 2 vezes, e quando for 7 vezes, você deixa o que tá sujo e puxa o que tá limpinho, tá vendo? Eles vão gostar, tá? Então, pra história, é basicamente isso. Eu vou compartilhar o link dos moldes e vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos então para o Memorizando, que é onde nós vamos ensinar o verso bíblico para criança. O nosso verso bíblico está escrito em Provérbios, né? Provérbios capítulo 22, no verso 6. Provérbios 22, 6, que é aquele: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Como que nós vamos ensinar esse verso para as crianças, né? Antes de você ensinar o verso, você vai dizer assim: olha, crianças, a garotinha da história de hoje, ela aprendeu desde pequenininha a escolher o caminho de Deus. E a Bíblia diz que a criança que aprende o caminho de Deus desde pequena, ela não vai se desviar dele quando crescer. Vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia? Aí você vai ler o verso. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 2, 26. Como que a gente vai ensinar para a criança decorar o versinho? Você vai dizer, fazer os gestinhos para ela, ó. Mãos para frente, mostre o caminho. Instrui a criança no caminho em que deve andar, passar a mão direita sobre o rosto, negar com as mãos. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. De novo? Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Vamos então para a parte do revisando, que é onde nós vamos ensinar as crianças a relembrar, né? Relembrar a história e também ajudar na fixação dessa história, tá bom? Então, o que está pedindo aqui no Revisando é para você ter uma tinta guache branca, um lenço umedecido e um TNT azul. Pode ser TNT, pode ser um lençol, pode ser uma toalha azul, tá bom? Se você não tiver o TNT aí. E aí, você vai pegar uma criança, um garoto, e vai fazer manchinhas nele, tá? Manchinhas brancas, como se fosse a lepra, tá bom? Representando a lepra. E aí, a cada pergunta, você vai fazendo as perguntas, né? A cada pergunta correta, a cada resposta correta, a criança vai dar um mergulho, né? Aí você vai lá e faz outra pergunta, se eles acertarem, dá outro mergulho, tá bom? E aí, no final do 7º mergulho, ele vai mergulhar, você vai combinar com a criança antes, né? Que ele vai mergulhar e ele vai se limpar, tá? E aí no 7º mergulho, ele vai sair com a pele limpinha, igual na mão, tá bom? E assim vocês vão fazer a brincadeira com eles, eles vão gostar bastante. Se nenhuma criança quiser fazer, você pode, você mesmo, professor, fazer. Fica você atrás do TNT, da toalha, e aí vai fazendo as perguntas com ele, conforme eles vão acertando, vai mergulhando. E aí no final, na 7ª pergunta, que vai ser a última, limpa o rostinho, sai limpo, tá bom? Vamos então agora para a parte do aplicando, né? Que é onde a gente vai ensinar para a criança a moral da lição. No aplicando, tá pedindo para vocês encontrarem um boneco que possa representar um senhor chamado Senhor Maneiras. Procure aí na internet uma imagem de um senhor, né, assim, em forma de desenho, imprima. Eu não consegui imprimir, esqueci. Tá? Mas eu trouxe aqui o Geazi, que ele vai representar o Senhor Maneiras. Se você não quiser achar o Senhor Maneiras, você pode usar, por exemplo, um dos personagens. Pode ser o Geazi, pode ser o próprio Eliseu, pode ser o Naamã também, tá bom? E aí, vamos dizer que esse aqui é o Senhor Maneiras, né? Você vai dizer assim: olha, criança, as crianças que aprendem o caminho de Deus desde pequenininhas, elas são amáveis, são prestativas, são educadas, são obedientes, como aquela menininha cativa.
elas ficam felizes quando podem ajudar alguém a conhecer a Jesus, né? A conhecer o verdadeiro Deus. E aí você vai falar assim, olha, eu trouxe para vocês conhecerem o Senhor Maneiras. O Senhor Maneiras, ele vai falar algumas frases educadas que crianças cristãs dizem e algumas frases mal educadas que crianças cristãs não dizem, tá bom? Quando ele disser uma frase educada, que é frase que crianças cristãs dizem, vocês devem fazer o gesto daquela frase, fazer uma mímica daquela frase. Se ele falar uma frase mal educada, vocês ficam paralisados, tá bom? Eles vão amar essa brincadeira. Aí você vai dizer a primeira frase, por exemplo: o senhor Maneiras disse para engraxar os sapatos do papai e deixá-los brilhando sem ele pedir. E aí, o senhor Maneiras disse uma frase educada: engraxar os sapatos do papai, sim, e deixar brilhando sem o papai pedir. Ah, é uma frase educada de crianças que têm Jesus no coração, né? E aí eles vão fazer a mímica dessa frase, né? Engraxar o sapatinho, né? E aí, o senhor Maneiras disse para fazer a lição de casa de qualquer jeito. Não precisa fazer com capricho, pode fazer de qualquer jeito. E aí, você acha que ele foi uma frase educada? Não, então as crianças vão ficar paralisadas, tá bom? Muda a voz assim que eles vão gostar, vai ficar bem legal, tá bom? Esse é o aplicando para que a gente consiga ensinar para eles e no final dizer, olha, Naamã só foi curado por causa da menina cativa. Se vocês andarem no caminho de Deus, como a menininha cativa também andou, vocês também poderão ajudar as pessoas a conhecer o verdadeiro Deus. Que Deus abençoe vocês para isso, crianças, tá bom? Nós vamos então para o Contando aos Outros, que é onde nós vamos ensinar a criança a atividade, né? E com essa atividade, ela vai transmitir para alguém durante a semana essa história, né? É o nosso trabalho missionário da semana. Tem várias sugestões aí para vocês fazerem com as crianças, né? Tem esse daqui, que é para você dar para a criança pintar, recortar o Naamã e colar ele aqui. Ele vai entrar sujo, depois ele vai sair limpinho. Tem esse aqui, né, que você vai dar para as crianças pintarem. Depois que pintar, vai colar um nas costas do outro, né, assim. Vai ficar um atrás do outro. E aí, com isso, tá dando algumas ideias. Para você pegar uma imagem, né, fazer um corte aqui e usar esse Naamãzinho que vocês imprimiram. Esse daqui eu imprimi ele menor porque eu quis fazer ele também, ó, ele tem 3 dedinhos. Esse outro que tá no manual, ele é maior, tem uns 5 dedos ou mais, quase a metade. Esse aqui é a metade do outro. Então você vai dar para a criança pintar esse aqui, né? Vai colar. E aí, com o corte aqui, ó. Opa, fiz ao contrário. Com o corte aqui, ó, o Naamã, ele vai mergulhar, ó. Tá vendo? Ele aqui tá sujo. E ele vai mergulhar 7 vezes. Depois que ele mergulhar as 7 vezes, ó. Tá ruim para mostrar. Ó. Ele vai mergulhar, ó. Tá vendo? Mergulhou 7 vezes. Quando der as 7 vezes, aí a criança deve virar ele, tá vendo? E pronto, o Naamã saiu limpinho. E assim eles vão conseguir contar essa história para alguém. Esse aqui é uma opção, né? E tem a outra opção, que é a do copinho. Eu comecei a fazer aqui, mas eu usei um copinho descartável. Eu achei que esse copinho descartável, ele não fica muito legal, porque ele é muito mole. O ideal é vocês fazerem com aquele copinho descartável de isopor, sabe? Ele é um pouquinho mais caro, mas fica mais legal. E aí você vai recortar algumas tiras, né? De EVA azul, ó. Vai fazer assim, ó. Aqui você vai fazer tipo um U, ó. Um U, faz o desenho primeiro no lápis, né? Tipo a letra U. Aí depois você recorta, tá bom? Aí vai colando aqui, ó. Começa a colar de cima pra baixo, tá? Aí vai colando, ó, e vai preenchendo todo o copo até ele virar um rio. Aí embaixo do copo você vai fazer um furo, tá vendo? E esse mesmo personagem do Naamã que eu mostrei ali no outro,
Você vai colocar aqui dentro, ó. Se você não quiser ter o trabalho de fazer isso aqui de EVA, você pode comprar aqueles copos que são de isopor colorido. Aí você compra o azul, entendeu? E aí aqui é a mesma coisa, ó. A mão vai mergulhar 7 vezes, ó. Tá vendo? E aí na 7ª vez ele sai limpinho. Deu pra entender, né? Tá bom? Então esse é a parte do contando aos outros. E aí vocês vão dar pra criança, pra elas contarem essa história pra alguém durante a semana, tá bom? E ao final dessa história, o que a criança deverá saber mesmo? Ela deverá saber que as maneiras bondosas para com todos são um trabalho missionário de grande valor. E o que ela deverá sentir? Desejo de ter um caráter bondoso e obediente. E responder, sendo bondoso e obediente, tá bom? Então, quando vocês forem estudar essa história, escolher o corinho, lembre da moral da história. O que a história quer ensinar? Que às vezes a gente se prende na história, né, para achar o corinho e não acha, para as crianças apresentarem. Mas se vocês se prenderem na moral da história, vocês vão ter muitos corinhos aí para apresentar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês realmente consigam transmitir a mensagem do Senhor como Ele deseja, tá bom? Um beijão, fica com Deus.